O santo do dia 13 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Dulce dos pobres e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de agosto. Santa Dulce Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914, no século XX, em Salvador, na Bahia. Batizada com o nome de Maria Rita, foi a segunda dos 5 filhos de Augusto e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Órfã de mãe aos 6 anos, ela tinha cerca de 16 anos quando começou a manifestar a qualidade que teria designado ao longo de sua vida. A caridade no porão da casa, acolhia crianças, adultos e idosos, pobres e cuidava deles. De sua família vizinho obtinha alimentos, roupas e remédios, e alguns trocados que lhe destinavam para aliviar o seu sofrimento. Enquanto cursava o mestrado em Salvador, da Bahia, ingressou na Ordem Terceira de Franciscana. Mais tarde, conheceu a Superior Providencial dos Missionários da Imaculada Conceição, logo que se formou em 8 de fevereiro de 1933, no século XX, ingressou nesta congregação e fez parte da família franciscana. Em 15 de agosto de 1934, no século XX, fez os votos religiosos e adotou o nome de Dulce, em memória de sua mãe. Em 1935, fundou a primeira movimento operário cristão em Salvador, o Sindicato Operário São Francisco. Em 1937, no século XX, fundou o Clube dos Trabalhadores da Bahia. E em 1939, no século XX, inaugurou o Colégio Santo Antônio e a Escola Pública para os Trabalhadores e Filhos de Trabalhadoras no bairro Manassaruba, em Salvador, na Bahia. No mesmo ano, iniciou-se a acolhida aos doentes em prédios abandonados da cidade. Em 1949, no século XX, com a permissão da superiora, pôde acolher 70 enfermos em um abrigo obtido num galinheiro dedicado à casa de sua congregação. Em 1960, no século XX, foi inaugurada o Asilo Social Suor Doce, com o estatuto que abraçava todas as suas fundações e enfatizou o seu caráter exclusivamente cristão e humanitário. Em julho de 1979, no século XX, o cardeal arcebispo Valeriar Brandazzo Vela o convidou a Santa Teresa de Calcutá, a Salvador, para abrir uma casa em Alagados. A irmã Dulce aproveitou para conhecê-la e exatamente um ano depois houve outro encontro importante, aquele com São João Paulo II, em 8 de fevereiro de 1983, no século XX. Foi inaugurado o novo Hospital de Santo Antônio, considerado pelos baianos um milagre de Irmã Dulce. Nos últimos meses de vida, a beata fora caracterizada pela doença. A piorou em novembro de 1990 e em outubro de 1991, no século XX, o Papa São João Paulo II foi a Salvador e quis ir às obras visitar a Irmã Dulce. O cardeal Lucas Moreira Neves contou que o Santo Padre disse várias vezes: "Este é o sofrimento dos inocentes, igual ao de Jesus." E ele enfrentou todo o seu sofrimento, abandonando-se nos braços do Senhor. Todo o apostolado dos beatos recentes entregue àqueles cristãos que fazem caridades a Deus e o próximo durante toda a sua vida, e sua caridade maternal. A sua dedicação aos pobres tinha uma raiz sobrenatural.
O do alto extrai a energia, recusa por uma mancha opostosa divindade do serviço aos últimos, longe de qualquer honrosidade ou verdadeira alma franciscana fez com que os pobres com os pobres por amor submente pobre e sem fomentar conflitos em classes lembra os ricos da necessidade dos evangelhos a partir do pão com os famintos. Em sua vida foi confissão da primazia de Deus e da grandeza do homem e do Filho de Deus, mesmo onde o homem ouvia parente obscurecida, degradada e humilhada. Em 13 de março de 1993, a Beata Dulce faleceu em Salvador, na Bahia, e de todo o Brasil ela foi ainda define a mãe dos pobres, o anjo bom da Bahia. E em 13 de outubro de 2019, no século XXI, o Papa Francisco realizou o ato de canonização. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de agosto. Os santos mártires Ponciano, Papa, e Epolino Presbítero faleceu martirizado no século III, no ano 236 pelo Império Romano. Em Ipla, na Fenícia, hoje em Ermília, na Romênia, na região da Itália, São Casimiro martirizado no século IV, no ano 300 pelo Império Romano. Em Lyon, na Gália, atualmente em França, São Antíoco Bispo faleceu de morte natural no século VI, no ano de 500. Em Poitiers, na Aquitânia, também na atual França, Santa Radegunda, rainha dos francos, que, vivendo ainda Clotário, seu esposo, recebeu o sagrado véu e entrou no mosteiro de Santa Cruz de Poitiers. Faleceu de morte natural no século VI, no ano 587. Em Subic, na região de Luquissas, Cardilheira Cálculas, o falecimento de São Maximus Confessor, abade de Crispópolis. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 662. Em Frixa, no território de Essa, na Austrásia, hoje na Alemanha, São Virberto, presbítero e abade. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano 739. No mosteiro de Altenberg, no território de Wix, também na Alemanha, a beata Gertrudes, abadesa da Ordem de Promotientes, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1297. Em Closut, no Beatus Patrício Muere, Bispo Mafaio, como Rousseff, e os presbíteros ambos da Ordem dos Frades Menores, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1579. Em Witches, na Inglaterra, o beato Guilherme Fraser, presbítero e martirizado no século XVI, no ano de 1595, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Roma, São João Bresser, religioso da Companhia de Jesus, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1621. Em Viena, na Áustria, o beato Marcos de Alviano e Carlos Domingos Cristófilo, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1669. Em Nubanco, na prisão do Bortário Mostres, na França, o beato Pedro Clouvre, presbítero, martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Sugres, na aprovação próxima à Lei Purtis, também na França, São Benedito Pedro Romão, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1862. Em Barbato, próximo a Monte, na cidade de Aragão, na Espanha, o beato Surge Maria Ortega, presbítero e 16 companheiros mártires religiosos da Congregação dos Missionários dos Filhos da Imaculada Coração de Maria, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola e a Guerra Civil Espanhola. Em Almanora, provação da província de Castelo, também na Espanha, o beato João Argo Drumuti, presbítero da Ordem dos Clérigos Regatados das Escolas de Pias, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Alborque, também na província de Castellón, na Espanha, o beato Modesto Garcia Moriri, presbítero da Ordem dos Frades
menores capuchinhos, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, também na Espanha, o beato José Bornet Nardal, presbítero da Sociedade Salesiana, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Rovets, no território localizado da província de Grottes, também na Espanha, os beatos Francisco Alfredo, Francisco Mário Chances, Eliário Eugênio, curso província e religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, capital da Espanha, os beatos Inocêncio Garcia Diez e Reginaldo Fernandes Pariés, presbítero da Ordem dos Pregadores, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Salão-Palors, norte de Lerida, também na Espanha, os beatos José Tápias Cervantes e 6 companheiros do presbíteros e do diocese de Urgel, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Berlim, no lugar chamado Protzhausen, na Alemanha, o beato Tiago Gaspei, presbítero da Sociedade e martirizado no século XX, no ano de 1943, pela Segunda Guerra Mundial, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia.